Boa noite, prazer estar aqui na live dessa semana, tratando novamente desse feminino sagrado, do empoderamento. Oi, querida, quanto tempo? Aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, vou passar um aviãozinho aqui, chamando algumas pessoas, para que a gente possa começar a nossa live de hoje. Com bastante amor, com bastante consciência, com bastante presença, nesse tempinho aqui que nós vamos estar juntas. Muito bom, olha quanta gente linda já chegando, a Ângela, Helenice, a Rô. Muito grata, viu, meninas, pela presença de vocês. Boa noite, minha linda. Pela confiança de vocês. Ó, a Elisete também chegando. Maravilhoso poder ter vocês aqui comigo, em outros espaços também. E hoje a gente tratando de um tema tão lindo, né? E sempre trazendo aí possibilidades, já avisando vocês que a semana que vem eu vou estar aqui com a Vivi também. E boa noite, querida. Olha a Malu entrando também. Semana que vem vamos estar com a querida Viviane, que acabou de entrar. Também muito especial. Boa noite. Oi, Jerusa. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Pessoas novas também sempre muito bem-vindas. Tô só aguardando rapidamente. Ah, muito obrigada, querida. Hoje eu coloquei esse brilho aqui na tela. Boa noite, né? Pra gente trazer ainda mais luz, né? Visualizar realmente essa luz. Boa noite, Vivi. Boa noite, Malu. O quão é importante, né? A gente tá conectado com essa luz que tá vibrando dentro e fora de nós o tempo todo, né? E a beleza da gente acessar isso, para nós que temos um corpo feminino, que temos um útero, a gente se conectar realmente com toda essa nossa capacidade de gerar, né? Que traz um poder assim indescritível para nós. Eu vou convidar aqui a Maria, ela deve estar, daqui a pouquinho ela está entrando, né? Realmente trazer aí todas as informações, conhecimentos, né, para essa nossa live de hoje. Eu tenho leio muito, né, continuo aí me aprofundando nas questões do ser humano, e isso passa pela questão do feminino. Então, semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre empoderamento feminino para garotas, adolescentes, jovens de uma escola estadual aqui da cidade de São Carlos, uma escola muito especial, que é uma escola de tempo integral. E a primeira coisa que eu trouxe para as meninas foi a questão da gente realmente tirar a nossa fantasia de Mulher Maravilha, né? A gente tem trazido muito isso, né? Do poder do feminino estar relacionado com a força, né? E a força está relacionada com dar conta de tudo, né? Isso é um padrão que a gente foi adquirindo ao longo da história aí, que está relacionado com o patriarcado, na qual o nosso exemplo é um exemplo de que a gente precisa competir, que a gente precisa dar conta da nossa família, que a gente precisa dar conta do nosso trabalho, que nós precisamos realizar, e nesse processo a gente se desconectou, na verdade, da essência do nosso feminino, do nosso poder. E o nosso poder não está relacionado com a força, não está relacionado com algo que a gente tem que se esforçar para estar no mundo, enquanto feminino, para sermos vistas. Não, nós temos
uma magia que é a magia da nossa intuição, da nossa presença geradora, de uma energia incrível, que por onde a gente passa, a gente tem o poder de criar. É essa a conexão, né, do sagrado feminino. Vou buscar aqui a Maria de novo, vamos ver se ela vai chegando. Eu acabei de falar com ela deve estar terminando de se preparar. Mas essa é a magia do feminino, né? Então, a magia do feminino, ela não está relacionada com um, uma questão de sucesso. Olá, Maria! Bem-vinda, Boa querida. noite. Boa noite. Estava aqui começando já a falar algumas coisas sobre o feminino e tudo mais, aguardando a sua presença. Gratidão, gratidão por ter iniciado. Eu estava aqui com uma instabilidade de conexão, mas agora podemos seguir. Aham. Muito bem, estava falando aqui de como esse poder do feminino tá muito ainda divulgado através de uma força. Como se nós precisássemos nos esforçar para sermos vistas, sermos mulheres bem-sucedidas, mulheres de sucesso, mulheres que merecem alguma coisa por meio desse esforço, de ter muita força, muita coragem, muita luta, né? E aí eu estava trazendo que, na verdade, uma coisa que me marcou muito na live que você trouxe, na primeira live que a gente fez, foi a questão da vulnerabilidade, né? E do nosso poder, ele não está ligado à força, à Mulher Maravilha, a dar conta de tudo, a resolver tudo e tudo mais. Então, agora passo a palavra para você, para a gente ir dialogando e abrindo aqui espaço para vocês que estão aí também, poderem estar sempre comentando no chat, que acrescenta muito. Gratidão. Boa noite, Elisete. Muita gratidão, primeiramente, né, por estar aqui mais uma vez, ancorando essa força, esse espaço para a gente trazer aí um assunto, né, tão delicado, tão polêmico, mas muito necessário diante do nosso servir. Em relação ao que você falou sobre o poder do feminino, né, desse lugar de força, eu tenho percebido muito assim o quanto isso, infelizmente, tem sido sustentado, né? Então, essa questão da força, tenho o meu poder. Eu tenho percebido uma dinâmica de comportamento também, assim, um pouco agressiva, né? Não me recordo se eu acabei falando isso na outra live, mas é sempre necessário dizer o óbvio. É uma certa agressividade nessa questão do tipo, eu sou boa o suficiente, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou poderosa, eu posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, eu não dependo de ninguém. E é tão um extremo da polaridade que ao mesmo tempo essa mulher ela pende para o outro extremo da outra polaridade, que é quando ela não precisa de ninguém, é quando ela mais precisa de alguém, é quando principalmente ela mais deseja estar com alguém, né? E que não necessariamente nós estamos falando de um relacionamento apenas hétero, no caso de um homem, né? Mas quando a polaridade está em excesso, em desequilíbrio internamente, é natural que essa pessoa busque uma validação e uma referência. Então, ela deseja muito ter alguém para fazer algo por ela, querer fazer algo por ela, né? Eu já vim muito desse lugar de ser super a Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha super ferida, que sempre precisou dar conta de tudo sozinha, mas nem sempre foi um precisar dar conta de tudo sozinha, porque é outra narrativa que é muito sustentada. Eu preciso dar conta de tudo. Quem falou que você precisa? Em qual cláusula está escrito, em qual manual, em qual livro veio falando que você tem que dar conta de tudo sozinha. E aí as mulheres estão um pouco se perdendo nesse sentido, porque elas pulam a etapa desse resgate desse poder interior, desse poder feminino interior. Que esse lugar de eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha. Por que ela tem que fazer tudo sozinha? Por alguma questão, uma ferida emocional,
um trauma da infância, um relacionamento que não está sendo bom. Eu não gosto de usar a palavra relacionamento tóxico, porque existem, né? Existe o espelhamento da toxicidade também. Mas existem vários processos que envolvem a mulher se colocar no lugar de ter que dar conta de tudo sozinha, que é onde ela não permite ser vulnerável. Então, eu tenho percebido o quanto realmente existe uma deturpação desse espaço de resgatar o meu poder. Eu sou poderosa, eu sou maravilhosa. Nos primeiros 5 minutos, e depois isso acaba caindo, porque não tem essa vulnerabilidade do feminino. A vulnerabilidade do feminino é o maior poder do feminino. É a maior força do feminino, é poder se reconhecer enquanto emoção, se reconhecer enquanto parte integrante de uma polaridade feminina, enquanto parte integrante da natureza, da fase da lua, dos 4 elementos, da terra, do útero sagrado que vem da terra. Então, eu tenho percebido isso e o meu trabalho, nosso trabalho aqui, né, justamente é poder desmistificar, mais do que desmistificar, né? Eu acho que a gente realmente conduzir e guiar mulheres que realmente estão abertas, estão expressivas, estão dando um voto de confiança para si mesmas, para poder desvendar esse outro lado do feminino, que é o real caminho do feminino. Não, e faz total sentido para mim, porque eu trabalho muito com essa questão da polaridade feminina e masculina, inclusive nos homens, porque se temos em nós, os homens também têm. E esse padrão, que eu atendo muitas pessoas com esse padrão, porque foi um padrão meu, reconhecido agora e trabalhado todos os dias após o reconhecimento, que é aonde essa independência, ela tem uma ferida emocional muito profunda, que está ligado já à sua concepção, uma criança às vezes que não foi planejada, ou uma criança que chegou num contexto onde havia um desafio na questão familiar, esse desafio passou ali, a mãe passou isso na gestação, e não há culpa, pessoal, mas aí quando você chega num ambiente onde existem muitos conflitos, a criança ela pode ir nessa direção de captar isso como eu não vou dar trabalho, se eu não der conta, eu não vou sobreviver, isso tudo inconscientemente. E aí esse padrão ele começa a ser ancorado dentro da gente desde da primeira infância, ou lá na fase uterina. Na vida adulta, isso causa uma dor emocional muito, muito grande. Por quê? Porque na verdade, nós somos seres relacionais. Né? Nós precisamos um dos outros, porém, o que nós estamos trazendo aqui, eu e a Maria, é uma maturidade na compreensão de que você é interdependente, mas você é responsável pelo seu processo. Então, se você tem esse padrão de ser independente, não dependo de ninguém financeiramente, emocionalmente, você vai precisar olhar para essa ferida, curar essa ferida, para você, inclusive, poder se relacionar com as pessoas. Pedir ajuda, pedir arrego, chorar, dizer, não dou conta, né? Que são coisas que são consideradas como sendo menores, como se a gente não pudesse fazer isso. Como se a gente não pudesse fazer parte do mundo se a gente demonstrar realmente o que a gente sente e a nossa vulnerabilidade. Padrão muito recorrente e muito presente em quem tem o corpo feminino. Concordo totalmente. E uma observação na questão da independência, não existe problema nenhum, muito pelo contrário, a independência ela é o caminho da evolução, né? Até porque nós viemos sozinhas e sozinhos e voltaremos sozinhos para o outro plano para dar seguimento aí na nossa evolução, né, espiritual. Então a independência, na verdade, ela vem justamente desse lugar de evolução, de cura. Só que essa independência que eu estou percebendo está sendo recorrente, a qual eu já passei também, não vem desse lugar.
Muito pelo contrário, essa mulher sempre está sacrificando algo, ou principalmente a si mesma, para ser independente, para se colocar como independente. Só que na verdade ela sempre está dependente de algo interno, né? Então ela sempre está em falta em algo consigo, e a forma como ela vai se desconectando do seu feminino, porque uma mulher que está extremamente nesse lugar, ela fica totalmente racional, ela fica totalmente linear, então ela não consegue ter espaço para sentir nem a brisa do vento. É impressionante. Então você pode perceber, né, pelo menos nos meus atendimentos e acredito que nos seus também, mulheres que chegam muito no extremo da polaridade Yang, né, totalmente fora do seu feminino, é um processo para conseguir dialogar, para se relacionar. E é algo que eu trabalho muito nos meus atendimentos. Eu falei, vamos desmistificar o tema relacionamento, o termo relacionamento. Eu falei, aqui nós estamos numa relação, uma com a outra. Então vamos se abrir para esse campo de relacionamento, como você consegue se relacionar, como você consegue se relacionar consigo mesmo. Tem duas feridas emocionais muito fortes, que na verdade tem pessoas que têm as duas muito predominantes porque elas caminham juntas, e outras pessoas nem tanto, mas a ferida da rejeição e a ferida do abandono são as feridas mais profundas que o feminino tem. Da rejeição, justamente como você trouxe o caso, por exemplo, de uma mãe que não desejou aquela criança, não desejou aquele bebê. Muitas vezes a mãe nem gostava do pai, não era apaixonada pelo pai, era apaixonada por uma outra pessoa e engravidou. E o que vai fazer com aquele filho? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer? Inconscientemente, o primeiro pensamento que vem na relação mãe e filho não é a mãe e filho, é a mãe e o pai que introjeta no filho. Por isso tem até, né, a regressão intrauterina de uma forma mais profunda, justamente para trabalhar isso. E em muitos casos, quem chegou para mim vem desse lugar, que a mãe não queria estar naquela relação, estar naquele casamento, enfim. Então, a ferida da rejeição já é uma ferida muito latente, muito forte por si só no feminino, que o que é a ferida da rejeição? É você não ser você mesma. É você não ser a sua essência, não ser quem você verdadeiramente é. Então, você começa a querer se esconder de si mesma e esconder quem você realmente é para o mundo e começar a vestir outra máscara, outra personalidade para ser aceita, para não ser rejeitada, para não ser trocada. Ou o caso mais avançado da ferida da rejeição, quando você começa a rejeitar o mundo, rejeitar as relações, rejeitar as pessoas, que é totalmente um espelho que você se rejeita o tempo todo. E tem a ferida do abandono. E a ferida da rejeição traz esse lugar muito da mega independência, da mega heroína. Então, antes que alguém me rejeite, antes que eu peça ajuda e alguém me diga não, eu vou fazer. Deixe que eu resolvo. Nem que eu fique doente, nem que eu tenha um prejuízo, nem que o mundo acabe. Eu vou fazer, mas pelo menos eu não sou rejeitada. Mas esse movimento é totalmente inconsciente. E isso na mulher é ainda mais agravante. Isso é ainda mais profundo, porque a mulher ela é vulnerável, a mulher ela é emoção, a mulher ela tem as fases e ela não consegue transitar pelas fases dela, pelo ciclo dela. Né? Eu não falo só da menstruação em si, eu falo do ciclo que realmente é o feminino. E a ferida do abandono é a superdependência. Então, é o super vitimismo, é a super carência. E que é um outro lugar também extremamente perigoso. Então, não preciso estar como vítima de tudo, de todos, de qualquer situação para eu ser salva. Ou se não, eu vou salvar alguém. Então, eu vou carregar bagagens que não são minhas para salvar alguém. Essa dinâmica acontece muito aí em relacionamento mesmo, né, afetivo sexual, onde muitas vezes a mulher ou o homem, né, assume uma grande responsabilidade na relação e despolariza. Então, são duas feridas emocionais muito fortes e muito profundas que, para chegar no estágio de uma mulher, por exemplo, que tenha uma ou ambas feridas, que não passou por um processo de integração dessas feridas, de acolhimento dessas feridas, porque a gente está falando só dela, mas quando ela começa a transitar por essa ferida dentro dela para entender, o negócio começa a ficar mais profundo. Então, aí vem a relação mãe e pai, aí vem a dinâmica ancestral, aí vem antepassados, dependendo do caso, vidas passadas, e aí vem toda a bagagem evolutiva. Quando a mulher não faz esse caminho,
e ela já vai para o lugar, eu sou a super poderosa, a super mulher maravilha, isso dá um problema muito sério. Isso dá uma desconexão totalmente do feminino. Porque você está na polaridade masculina e numa polaridade masculina muito adoecida também. Exato. Né? E é uma polaridade que a gente vê muito também, um uso da força, é um uso da violência, é um uso da puxada de tapete, né? E o masculino sadio, maduro, sagrado, na verdade ele é incrível, extremamente complementar a esse feminino sagrado também, né? Ele estrutura inclusive a vida, ele tem uma importância muito grande. E eu vejo, Maria, o quanto, eu queria muito trazer para essa live a palavra união, né? Porque eu acho que, assim, a gente está falando aqui do poder feminino, mas isso não está desconectado das nossas relações com quem tem corpo masculino ou com a nossa polaridade masculina também. A cura, ela não é uma coisa só, um caminho só, ela é multiversa. Ela é agora, mas ela é ancestral, como você trouxe, é nesse corpo, mas é também num nível muito maior de percepção, né? Não sei. É uma palavra para mim que está muito forte agora, essa questão da união. Sim, e muito interessante você trazer isso, porque o que acontece, né? O masculino, vamos colocar masculino enquanto corpo biológico, né? Masculino. Ele tem um feminino ferido e o feminino ferido também tem um masculino ferido. E esse lugar que o meu feminino está ferido, a mulher esquece que ela tem um masculino ferido dentro dela, que é um outro processo também um pouco mais desafiador do que resgatar o feminino. E aí eu tive um caso na semana passada, onde a mulher pegou e perguntou assim para mim: tá bom, eu vou bem assim, tá bom, eu vou trabalhar meu feminino como se eu tivesse assim obrigando, mas ok, tá bom, eu vou trabalhar o meu feminino, vou despertar esse feminino, mas eu não vou perder minha energia masculina. Aí eu olhei assim para ela, falei: por que você acha que você vai perder a sua energia masculina? Não, porque eu não quero ter essa proatividade que eu tenho. Enfim, é um masculino totalmente adoecido, num ciclo totalmente vicioso de autoabandono, de procrastinação, de não ter. Ela acha que a proatividade dela é a correria que ela tem o dia todo para cima e para baixo, mas não consegue executar nada. Mas tudo bem, o nível de consciência dela, ela está ali justamente para poder acessar essa consciência de uma forma diferente de se trabalhar. Porque eu não quero perder meu masculino, não, porque eu sou isso, porque, enfim, foi se rotulando, eu falei assim. Só falei assim para ela, falei, além da gente trabalhar o seu resgate, o seu feminino, automaticamente você vai curar o seu masculino. Falei, porque o que você descreveu para mim é o masculino ferido, não é o masculino proativo, não é o masculino provedor, não é o masculino instintivo, da caça, do faro. Eu falei, tá longe de ser o masculino. Está longe de ser o masculino biológico, o masculino da polaridade de faro do ser humano. Eu falei, você não vai se desconectar do seu masculino. Eu não vou tirar uma pecinha de dentro de você, eu não posso. Eu falei, imagine tirar um pedaço do céu, uma estrela do céu, o que acontece? Não posso fazer isso. Então é muito interessante o quanto essa realmente a união, né? Quando a gente fala poder do feminino, pronto. Parece que só o feminino não existe, o masculino é o excluído, o masculino é o patriarcado, o masculino tá. Quando fala do masculino, que às vezes já teve alguns momentos, em algumas rodas de conversa, falar do masculino, porque o masculino também é ferido, eu precisava fazer essa integração do feminino, enfim. Eu já era olhada assim, tipo, chegou o ET na Terra, quem é você? Porque aqui a gente exclui, né? Não tem união, então precisa existir essa união. E um outro conflito que acontece, ainda falando de união, que você falou alguma coisa no sentido mesmo de briga, de conflito, eu não consigo lembrar agora. Mas existe também dois pontos, duas mulheres, vamos colocar duas figuras femininas. Uma que tem a ferida da rejeição e uma que tem a ferida do abandono.
elas mesmas se rivalizam, elas mesmas começam a se competir uma com a outra. Principalmente a da ferida da rejeição, ela tem uma predominância maior de masculina, de energia masculina ferida, ainda que ferida, mas ela vem mais racional, porque é ela que faz tudo. E a outra, que é do abandono, está um pouco mais vitimizada, que na visão dessa que tem a ferida da rejeição não se ama, não tem amor próprio, né? Enfim, ela não é nada. Então eu vou meio que mostrar para ela que eu tenho essa superdominância. E isso eu percebo muito, né, nas relações, no dia a dia. A gente pode observar muito isso, né? Se você vai almoçar em algum lugar, a gente consegue perceber aqui no Instagram essa vitrine, né, fake de vida que as pessoas acreditam que postam, tudo que vivem aqui realmente, né, que eu falo no campo emocional, no campo psicológico, no campo de verdade, que nem sempre é. É nítido ver ainda essa disputa. Só que será que realmente essa disputa vem só de um masculino opressor, ou masculino que fica ali, ou realmente vem de um lugar dessa desunião? Onde não tem esse complemento uns com os outros, né? Porque quando você começa realmente a estudar, né, e isso que você está dizendo, Maria, é uma coisa para quem realmente tem esse aprofundamento que você tem na questão do feminino, é muito relevante, porque essas polaridades, nessa dimensão, é o que mantém a vida. E muito da cura do feminino está na cura do masculino e vice-versa. Por isso que hoje a gente tem muitas rodas de mulheres, que são coisas que já estão acontecendo há um tempo, mas a gente tem um trabalho de roda de homens também. Né? Eu já tive oportunidade, até já falei aqui em outras lives, de presenciar uma roda de homens, e é uma das coisas mais incríveis. Por quê, gente? Apesar de termos a nossa expressão própria, enquanto corpo masculino e corpo feminino e polaridades, nós somos humanos. Então, para fazer a discussão do feminino e do poder do feminino, não tem como a gente não falar do masculino, né? E o masculino, a gente fala assim, quem cuida é o feminino. Não. Quem cuida é o masculino sagrado. O masculino sagrado aconchega. O masculino sagrado é que dá o colo, que a gente fala que é a contenção dessa energia. Olha a Tati querida entrando aqui. Dessa energia incrível e caótica que é o feminino. Então, é muito deturpado, né, Maria? Essa questão de como a gente vê, né? E me chama muito a atenção, porque a gente conversando para essa live, a gente falou, eu falei, nossa, que nome vamos dar? Empoderamento feminino. E aí vem o empoderamento, é força, é Mulher Maravilha, é cinto, é capa, é escudo, né? E aí não é nisso que a gente quer se tratar aqui, é o oposto. Exatamente. Né? É sair desse lugar, né? Dessa Mulher Maravilha. Enfim, como você trouxe, essa live está um pouco mais profunda, né? Do que até a nossa live anterior. Eu acredito porque os movimentos vão acontecendo e pedindo um pouco mais desse aprofundamento, né? Em relação ao poder do feminino, que a gente, né, até conversou a respeito de trazer mais um pouco a temática do corpo, que é uma outra coisa em relação do empoderamento do corpo da mulher, né? Eu acho que existem várias nuances nesse lugar de empoderamento do corpo, do prazer, da sua beleza, da sua sensualidade, que novamente, se observar, né, com os olhos um pouco mais atentos, existem os extremos, né, desse feminino. Então, outro ponto também agora que me veio em mente, enquanto empoderamento, principalmente do corpo, é o termo da mulher selvagem, né? E o termo da mulher selvagem, muitos movimentos e muitas pessoas associam a esse corpo livre, mas livre num sentido livre,
né? No livro no entendimento de cada uma. E até aí está tudo bem, porque a liberdade é para ser livre, de fato, né? Como o próprio nome diz. Mas até que ponto, né? Quando a gente traz esse olhar um pouco mais para dentro, até que ponto essa liberdade aqui dentro, ela está instalada? Ela está vindo de um lugar seguro, onde você consegue se expressar, você consegue realmente viver a sua liberdade. Eu costumo bater muito nessa tecla, porque tem mulheres que não conseguem acessar isso dentro de si, não conseguem internalizar isso, não conseguem viver de fato isso e não percebem que adoecem ao invés de se curarem. Então, acham que estão se curando, acham que estão, né, começa a tapar o sol com a peneira, começa a passar paninho, né, para a situação. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, só que tá com aquele desconforto, que é diferente de você estar num processo mergulhada e você perceber a transcendência de fato, né, do seu poder feminino, do seu poder, do seu corpo principalmente. Existe um tabu muito forte quando fala de corpo da mulher, quando fala do corpo feminino. As mulheres ainda estão muito engessadas e não conseguir falar umas com as outras a respeito de si mesmas, enquanto estética, enquanto corpo, enquanto quem eu realmente sou, enquanto se olhar no espelho, né? Teve um retiro que eu participei, um retiro anterior ao que você foi, que a gente fez um exercício, assim, que foi totalmente intuitivo na hora, de todas as mulheres, também nós estávamos num grupo pequeno, né? De a gente se despir de frente ao altar, né? Um altar com toda aquela egrégora feminina, divina e sagrada, e a gente oferendar o nosso corpo como sagrado. E esse exercício ele mexeu muito assim comigo e com cada mulher que estava lá. Foi um dos exercícios mais fortes que eu já presenciei, principalmente em roda, né? Principalmente na permissão de todas em fazer aquilo, porque foi um resgate muito profundo. Não foi só uma questão de ancestralidade, porque as nossas ancestrais faziam, né? Mas foi uma questão de resgate cada uma consigo mesma. Inclusive, assim, cada mulher trouxe uma fala, né? Não vou abrir muito aqui, porque a gente preservou tudo que ficou lá, principalmente nessa atividade, pudesse ficar lá. Mas cada mulher trouxe falas muito profundas, principalmente de nunca ter conseguido se conectar, ainda que num caminho desse processo, desse resgate, dessa essência, dessa consciência, e principalmente de dar essa permissão de se sentir segura, né, dentro desse espaço. Então, foi muito forte. E aí é um dos pontos que é o mais esquecido, o quanto o corpo é sagrado. Então, o quanto o corpo ele é sagrado. Mas o que é o sagrado? É um sagrado daquilo, de algo que você acredita, de um dogma, de um tabu, de uma crença? Não. É reconhecer que é sagrado. É reconhecer que você é sagrada. E por que ele é sagrado? Quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de nascimento, quando a gente fala de fertilização, a gente está falando de masculino e feminino. O corpo só existe com a concepção de um e de outro. Essa questão do corpo e da estética, ela dá pano para manga, porque a gente está... nós estamos numa embalagem muito bem feita, com frufru, brilhos, paetês, e realmente olhar para isso, né? Se aprofundar, inclusive, no seu poder. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com essa coisa de se despir num retiro, mas esse retiro haviam homens e haviam mulheres. E o despir ali tinha uma questão de se despir mesmo, se despojar de todas as máscaras. E uma coisa que é muito linda, gente, porque a gente envelhece. E o nosso corpo é a marca dos nossos ciclos de vida. Então, como é legal você perceber isso também, perceber as suas marcas, porque isso diz respeito à sua própria história e à sua própria vida, e sobre tudo aquilo que você foi aprendendo ao longo dessa história. E como a gente fica nessa embalagem de que sempre tem que estar tudo muito bem, eu tenho que segurar tudo e tal, realmente a gente chega
com 60, 70 anos, e tudo bem, a gente pode fazer plástica, a gente pode usar creme, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porém, tem coisas que são internas também, e que fazem parte de você. Por mais que você faça plástica, por mais. Não é esse fora. Mas esse fora está muito relacionado com esse dentro. E, gente, eu trabalho com o corpo a minha vida inteira. Eu trabalho com o movimento. E para mim agora, eu vou fazer 52 anos, daqui 2 semanas, Maria. E o quão incrível está sendo, assim, poucas vezes eu poder comer uma coisa que eu gosto, porque a vida inteira eu fiz regime. Eu senti uma vitalidade que eu sempre tive, mas após os 50 é uma vitalidade muito legal também. Não é igual a dos 20, mas é uma vitalidade muito bacana. Fiz a escolha de deixar os meus cabelos brancos. E o quanto isso, a cada vez que esse cabelo está crescendo, eu estou tomando contato com isso, como que isso está impactando no meu dia a dia, a minha própria percepção de mim mesma, né? E eu acho que quando a gente fala de corpo também, a gente está falando de sexualidade que não é o ato sexual, que é uma coisa muito maior, que é um poder muito grande e que está relacionado com isso. Porque sem a sexualidade a gente não estaria vivo. Muito bem, perfeito. Realmente é muito assunto aqui que dá pano para manga mesmo, que rende assim, horas e horas aqui de live, né? Falar de corpo e sexualidade feminina é um assunto que a gente tem que revirar, torcer e depois colocar no lugar de novo, né? Existe uma consciência, né, em termos da nossa autoimagem, que é a forma como a gente se enxerga, que vai além do que aquilo que a gente vê no espelho, né? Então, tem vários conhecimentos, várias consciências, medicina, né, como assim é chamado, dentro do xamanismo também, em relação a tudo aquilo que a gente acessa de saberes que foi deixado na Terra para a gente poder acessar esse conhecimento, essa consciência interior e poder ver esse desdobramento na nossa realidade, esse desdobramento no nosso dia a dia e principalmente na nossa autoimagem, né? Então, tem muitas pessoas que, trazendo para o olhar feminino, que se apegam muito nessa autoimagem, essa autoimagem muito projetora do que eu quero ser, do que eu quero ser, do que eu quero esculpir, do que eu quero tratar, mas ela não consegue perceber e entender que o reflexo daquilo que ela quer mais consertar é o que ela mais precisa olhar e consertar dentro dela, porque aquilo é um resultado da vibração dela, um resultado da energia dela, um resultado da desunião ou da união do feminino e do masculino, né? Então, existe muita questão envolvida na autoimagem. Então, trazendo um olhar ainda para ficar um pouco mais assim, mais claro desse termo, voltando um pouco para a questão da ferida da rejeição, por exemplo, né? Uma característica física do corpo físico, da pessoa que tem a ferida da rejeição muito forte, ela é ser extremamente magra, né? Então, como vocês podem perceber, eu tenho uma forte característica, sim, né? Tenho uma questão muito profunda com a ferida da rejeição. E quem a ferida da rejeição, ela traz muito isso no físico, né? Porque é uma questão da forma como você se vê, da forma como a gente vai se anulando, da forma como a gente vai se rejeitando. Eu não consigo ser eu mesma, eu não consigo me expressar, porque senão eu não vou ser amada, não vou ser aceita. Então, é uma forma automática que o inconsciente consegue sinalizar, né? Consegue colocar no plano físico, no plano racional no dia a dia, que tem algo dentro de você introjetado de uma forma muito negativa, de uma forma que está te desconectando da sua essência, desconectando de ser quem você é. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter ganho super excessivo de massa muscular, de gordura, nada desse tipo, mas é um exercício diário para mim, de um outro lugar, de um outro ponto. Todos os dias eu me olhar, o meu físico, e conseguir entender que eu já fui rejeitada, já foi introjetada a rejeição em mim, tudo bem, ok, mas eu procuro todos os dias não me rejeitar.
Eu me trabalho todos os dias para eu não me rejeitar, para eu não privar e não calar a expressão da minha criatividade, a expressão da minha essência, de quem eu realmente quero ser, do que eu quero fazer. Então, todos os dias, o meu corpo, ele me manda essa informação e me manda essa informação de relacionamento comigo mesmo. Da mesma forma, exatamente, uma autoaceitação de quem você verdadeiramente é. Como tem o lado oposto da ferida do abandono. A ferida do abandono é uma pessoa que tende a ficar mais no lugar de vítima. Ela é um lugar, uma pessoa que começa a adoecer muito para ser cuidada, uma pessoa que começa a se auto-abandonar, então tem um sobrepeso, não em termos estéticos, mas um sobrepeso que sempre tende a cair para um lado de doença, para alguém vir cuidar, ela está doente, a fulana foi no médico hoje, preciso comprar um remédio para ela, ela precisa fazer isso, isso, isso. Aquelas pessoas que colecionam, né? Pega para criar receita médica, anti-inflamatório, antibiótico, enfim, né? Não é um julgamento, e sim uma questão de resposta inconsciente. Então, o corpo ele reflete exatamente isso. E é por isso que quando a gente fala de corpo e sexualidade do feminino, essa ferida é tão profunda. Porque a gente carrega tanto isso no nosso DNA, porque isso já vem muito forte, muito latente do inconsciente. Seja inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, inconsciente sistêmico, e a gente não e quem vai cada vez mais mergulhando no lado oposto, né, ficando nesse padrão, não consegue ver saída. E aí começa a trazer nesses lugares, como a gente falou, da guerreira ferida, né, ou da vítima, da carência, enfim, do adoecimento ao invés da cura. Então, resgatar o poder feminino intrínseco não é fácil, né? Não é um trabalho fácil. A gente está aqui resgatando quem nós realmente somos, enquanto essência, enquanto centelha divina, enquanto luz, enquanto fonte divina da criação, com toda a certeza. Mas nós estamos encarnadas justamente nesse corpo que me faz refletir que eu tenho uma ferida de alma para ser curada e ressignificada. E enquanto como encarnada em corpo mulher, eu posso fazer de melhor por mim, de melhor para o meu corpo, para o meu poder, né? Aproveitando a deixa disso, que você estava falando num outro momento, existe um outro lugar também em relação à prosperidade, em relação à vida financeira, quando se trata do feminino. E falando da união exatamente do feminino e do masculino.